Vamos quebrar o silêncio de uma vez por todas. Você vive esperando. Espera que a segunda-feira passe, que a sexta-feira chegue, que suas obrigações acabem, que a economia melhore, que seus filhos cresçam, que alguém o valorize, que venha um aumento, que a tempestade passe, que as férias cheguem, que a vida de alguma forma lhe conceda permissão para começar a viver. E enquanto você espera, a vida escorrega. O problema não é que você não tenha tempo. O problema é que você o entrega sem perceber. Você o abandona em rotinas que não o preenchem, em trabalhos que não o definem, em compromissos que o esgotam. Venderam-lhe a ideia de que a felicidade vem depois, que agora é tempo de sacrificar, que primeiro você luta e depois vive, que todas as coisas boas estão no fim do caminho. Mas, e se esse fim nunca chegar? A maior mentira que lhe contaram é que a liberdade está reservada para a velhice, para os 65 anos, para quando você já não tiver energia, desejo ou tempo real, para quando seu corpo começar a falhar, quando o mundo já não o olhar, quando seus sonhos tiverem sido substituídos por pílulas, consultas médicas e uma aposentadoria que mal basta. Você realmente quer esperar até lá? Há algo dentro de você que está gritando. Você não o diz em voz alta, mas sente-o a cada dia. Aquela sensação surda de que algo está faltando. Aquela suspeita de que você está desperdiçando sua existência em nome de uma promessa que ninguém pode garantir-lhe. Um futuro hipotético. Uma utopia. E não, você não é o único. A maioria está presa no mesmo loop. Seguem um modelo que já não funciona. Um roteiro escrito por outros. Um caminho que se repete de geração em geração, como se fosse o único possível. Estudar, trabalhar, casar, comprar imóvel, hipotecar-se, trabalhar mais, calar-se, aguentar. E no fim, aposentar-se. E se algo restar de você, viver. Mas aqui está o problema. O futuro não está garantido. E viver esperando é uma forma lenta de morrer. A psicologia é clara sobre isso. O cérebro humano está programado para a sobrevivência, não para a felicidade. Por isso está sempre antecipando perigos, adiando prazeres, buscando estabilidade, mesmo à custa do seu bem-estar. E enquanto isso, sua mente se torna uma jaula de ouro. Você está vivo, mas não acordado. Move-se, mas não avança. Respira, mas não vive. Sabe o que é o mais inquietante? Que você se acostumou com isso. Transformou a resignação em seu refúgio. Confundiu segurança com sentido. Aceitou que seu tempo vale menos que seu salário. Acreditou que ser responsável é sinônimo de desistir. E o pior de tudo, você pensa que é tarde demais para mudar. Mentira, não é tarde. O que acontece é que dá medo, porque viver de verdade exige quebrar estruturas, questionar o inquestionável, parar de seguir o relógio imposto pela sociedade e começar a ouvir o seu ritmo, suas paixões, seus vazios. Mas é claro, não foi isso que lhe disseram para fazer. Disseram-lhe que ser adulto era sobre sacrifício, que amadurecer era sobre aguentar, que o certo era seguir o sistema, obedecer, ser apenas mais um, silenciar seus desejos, esquecer seus sonhos. E assim, aqui está você, cumprindo as expectativas de todos, menos as suas. Até quando? Porque aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer. E se aquela aposentadoria sonhada nunca chegar? E se quando você finalmente tiver tempo, já não tiver saúde? E se quando você finalmente puder descansar, já não souber quem você é? Vivemos adiando a alegria, o descanso, o amor, as viagens, a arte, o risco, como se a vida viesse com um modo de teste e um modo final, como se houvesse uma segunda chance, como se o agora não importasse. Mas o agora é a única coisa real. O futuro é uma hipótese e o passado, uma sombra. Ouça com atenção. Ninguém virá para lhe dar permissão para viver. Ninguém dirá, é isso, agora sim.
Este é o momento perfeito, porque esse momento não existe. A vida não tem pausas, nem avisos prévios, nem garantias. Só tem momentos, e você os está deixando escapar. Sabe quantos talentos foram extintos pelo medo? Quantas histórias permanecem não escritas? Quantas telas não pintadas? Quantas músicas não compostas? Quantos "eu te amo" deixados por dizer? Quantas paixões inexploradas? Tudo porque você continua esperando pelo momento perfeito. E enquanto isso, o relógio não para. Cada minuto que passa nunca mais volta. Cada oportunidade que você deixa ir, não retorna. E quanto mais você espera, mais longe está de si mesmo. Porque aquele depois que você tanto almeja é uma armadilha, uma miragem, uma desculpa disfarçada de plano. Você tem que rebelar-se contra o piloto automático, contra a rotina vazia, contra a ideia de que você tem que merecer a felicidade como se fosse um prêmio. A felicidade não é um prêmio, ela é construída dia a dia, decisão a decisão, ato após ato. E isso não significa largar tudo e ir morar em uma ilha. Não se trata de fantasias escapistas, trata-se de retomar o controle, de escolher conscientemente o que você faz com seu tempo, a quem você o dedica, o que você permite entrar em sua vida, o que você valoriza, o que você deixa morrer. Talvez agora você não possa mudar de emprego, talvez você não possa viajar o mundo, mas você pode fazer uma coisa: parar de se anestesiar, parar de silenciar sua voz, parar de ignorar aquela parte de você que grita por algo mais. Comece dando a si mesmo espaço, perguntando-se o que você quer, lembrando-se do que o movia antes de ter medo, reconectando-se com o que o faz sentir vivo, permitindo-se descansar, brincar, rir, amar incondicionalmente. Isso também é revolucionário, porque em uma sociedade que glorifica o sacrifício, a verdadeira rebelião é desfrutar, é tomar café sem culpa, é dizer não ao que não o nutre, é passar tempo com seus filhos, seus amigos, consigo mesmo, é recuperar o tempo que você deixou nas mãos da urgência, da imposição, da normalidade. A liberdade não começa aos 65 anos. Começa quando você decide que não vai mais esperar. Começa quando você entende que o presente é a única coisa que você tem, que não é garantido que você chegará à velhice, que você não tem obrigação de seguir o caminho que outros traçaram para você, que você pode parar, respirar, virar, recomeçar. E sim, dirão que você é louco, que é irresponsável, que não pode viver assim. Mas eles o dizem do medo deles, da própria frustração deles, do desconforto que sentem ao vê-lo fazer o que eles nunca ousaram. Não os ouça, ouça a si mesmo. Você tem o direito de viver uma vida que se pareça com a sua. Você tem o direito de não esperar. Você tem o direito de errar, de explorar, de mudar de ideia. Você tem o direito de não ter tudo planejado, de improvisar. Porque no final, ninguém se lembra de como você pagou as contas. Ninguém o aplaude por quebrar as costas em nome da estabilidade. O que fica, a única coisa que fica, são os momentos em que você foi você. Plena, completamente, vibrantemente. E se você tiver que falhar, que seja por ser fiel a si mesmo, não por obedecer ao medo. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas está viva apenas biologicamente, respirando, caminhando, produzindo. Mas não sentem, não se escutam, não se fazem perguntas, apenas repetem. Você não pode se dar a esse luxo. Não você. Se você está assistindo a isso, é porque dentro de você já existe uma fenda, uma dúvida, um eco. Algo que não se encaixa, algo pedindo para sair. Não o ignore. Esse desconforto é o prelúdio da transformação. Essa inquietude é a verdade batendo à sua porta. Não continue adiando. Não continue dizendo, quando eu tiver tempo. O tempo não se tem, ele se pega e se gasta. Cada segundo que passa é uma escolha.
A felicidade não é um destino, é uma forma de caminhar. E a hora de começar é agora. A armadilha silenciosa da identidade de papel. Existe uma armadilha ainda mais silenciosa do que adiar a felicidade. Transformar sua identidade em um papel. Sim, um papel. Não uma pessoa, não uma história autêntica, mas um personagem que você interpreta dia após dia porque acredita que é o que tem que ser. Você é o trabalhador responsável, o filho exemplar, o pai sacrificado, o parceiro estável, o amigo disponível, o cidadão correto. Você se torna um conjunto de funções. E por dentro, por trás dessa fantasia, seu verdadeiro eu começa a desaparecer. Porque, é claro, o sistema aplaude isso. Aplaude que você não questione, que não interrompa o ciclo, que faça o que é esperado, que não cause incômodo, que não interrompa a engrenagem. E você o faz porque quer se encaixar, porque quer pertencer, porque por anos lhe disseram que isso é amadurecer. Mas amadurecer não é trair-se. Amadurecer não é colocar sua alma em pausa enquanto você mantém o personagem. Quantas vezes você disse, estou bem, sabendo que não estava? Quantas vezes você sorriu por obrigação? Quantas vezes você agiu para não decepcionar? Você se acostuma com isso, com a vida sendo um teatro, com o importante sendo que ninguém perceba que você está cansado, confuso, farto. Mas viver no modo personagem lhe custa caro. Você perde a espontaneidade, perde a curiosidade, perde a conexão real. E o pior de tudo, um dia você se olha no espelho e não sabe quem você é quando ninguém está olhando. Essa é a consequência de adiar sua liberdade. Você não apenas perde tempo, você perde identidade. Sabe o que é o mais brutal de tudo isso? Que fazemos isso acreditando que estamos protegendo os outros. Que se nos anulamos um pouco, se ficamos quietos, se nos adaptamos, então tudo ficará bem. Mas é uma mentira. Quando você não está bem, nada está bem. E não digo isso por ego, digo por verdade emocional. Porque quando você vive de mentiras, você contamina tudo o que toca. Seu parceiro percebe, seus filhos absorvem, seus amigos sentem, seu corpo grita. Estresse, ansiedade, insônia, fadiga crônica não são falhas do sistema, são mensagens, são alarmes. E ainda assim os desligamos com pílulas, com entretenimento, com distrações. Tudo para evitar olhar diretamente para o abismo. Aquela vida que não se parece em nada com o que você sonhou quando ainda ousava sonhar. E se isso o deixa desconfortável, é um bom sinal. Porque o desconforto é o início da mudança. Você tem que parar de viver com o piloto automático ligado. Você tem que parar de justificar cada decisão pelo medo do caos. Porque aqui está uma notícia. O caos já está aqui. Está na sua rotina que não o preenche, no seu calendário que não tem espaço para você, nos seus fins de semana que só servem para se recuperar da semana, nessa sensação de é só isso que o acompanha em silêncio. Não se trata de destruir sua vida. Não se trata de fugir para o deserto. Trata-se de fazer pausas conscientes, de recuperar a voz interior que você silenciou por tanto tempo, de perguntar a si mesmo, sem medo, quem você seria se não tivesse que responder a ninguém. E não é egoísmo, é honestidade. Porque se você não se escolher, ninguém o fará por você. Você tem o direito de redesenhar seu caminho, de mudar de direção no meio do percurso, de dizer, isso já não me serve. E você não precisa justificar isso com lágrimas ou dramas. Basta que seja verdade para você. Fomos educados para sustentar estruturas, não para nos escutarmos. E é por isso que dói tanto quando você percebe que viveu para agradar a todos, menos a si mesmo. Mas uma vez que você vê, não pode desver. E uma vez que você sente, não pode voltar. Sua vida é única e apenas uma. Não tem versão beta, não tem cópia de segurança.
E cada dia que você deixa passar não congela, não o espera, não se recupera. Então, se você for gastar energia, que seja construindo algo que o represente. Se você for dar seu tempo, que seja para pessoas que o nutrem. E se você for fazer sacrifícios, que pelo menos façam sentido para você, não apenas para os outros. Porque aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Uma vida vivida apenas para cumprir o que é esperado de você é uma vida vivida pela metade. E viver pela metade, pouco a pouco, parece morrer acordado. E sabe o maior risco de tudo isso? Que você pode se acostumar. Sim, você pode normalizar a desconexão, pode aceitar que é assim mesmo, pode anestesiar sua alma até que não doa mais não viver. E isso é o que você não pode permitir. Você não está aqui para sobreviver de segunda a sexta. Você não está aqui para cumprir cotas de produtividade. Você não está aqui para existir sem alma. Você está aqui para experimentar, para sentir, para errar e recomeçar, para descobrir o que o move, não o que o obriga. Você está aqui para criar uma vida que faça sentido, não apenas para seguir instruções. Então eu lhe digo claramente, você não deve a si mesmo uma vida segura. Você deve a si mesmo uma vida que lhe pertença. E ninguém, absolutamente ninguém, vai construí-la para você. Faça-o agora, sem garantias, sem permissão, sem certezas. Faça-o porque, se você não o fizer, ninguém o fará. Porque a alternativa é observar a vida passar de fora, como um espectador. E você nasceu para ser o protagonista. Fim do adiamento. Hoje, o resto começa. E agora que você chegou até aqui, quero que faça uma pausa. Não role, não olhe para o relógio, não se distraia. Apenas ouça isso, porque isso pode mudar tudo. Pense na última vez que você fez algo por si mesmo, sem pensar se era útil, produtivo ou aprovado por alguém. Não para se exibir, não para justificar, apenas porque sim, apenas porque o fez sentir vivo. A maioria não consegue responder a isso sem sentir um nó no peito. E sabe por quê? Porque lhe ensinaram a ter sucesso, mas não a ter paz. A competir, mas não a sentir. A construir metas, mas não sentido. E aqui está o paradoxo final. Você não precisa mudar toda a sua vida para começar a vivê-la. Você não precisa vender suas coisas, largar seu emprego ou fugir de tudo. Não se trata de fugir, trata-se de escolher diferente. Trata-se de perguntar a si mesmo, a cada dia, em cada gesto: isso me aproxima ou me afasta de mim mesmo? Às vezes basta um não oportuno. Às vezes, uma caminhada sem celular. Às vezes, uma conversa sem máscaras. Às vezes, escrever o que você sente sem filtros. Você não precisa de uma revolução externa. A revolução que importa sempre começa por dentro. Porque no final, o que você levará consigo? Seu currículo? Suas contas pagas? Seu calendário cheio? Não. Você levará o que viveu intensamente. Os segundos que foram eternos. As pessoas que tocaram sua alma. As vezes em que você foi você, sem pedir desculpas por isso. E isso depende de você. Então, aqui está uma proposta. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. Seriamente, pare de olhar para o calendário esperando que a vida comece depois de tudo isso, porque ela não vai começar. Ela já começou. E a única coisa que falta é você. E se você chegou até aqui, quero fazer-lhe um convite muito diferente. Não estou pedindo para você se inscrever por se inscrever. Estou pedindo para você se inscrever se hoje você sentiu algo, se algo neste vídeo o moveu, o machucou ou abriu seus olhos. Se você sentiu que esta mensagem era para você, então junte-se a nós, porque este canal não é feito para entreter, é feito para despertar. E se você quiser deixar uma marca silenciosa, comente abaixo esta frase: não vou mais esperar. Sem contexto, sem explicação, apenas isso.
para que aqueles que sabem entendam e aqueles que não sabem comecem a se perguntar. E agora sim, respire, levante-se, faça algo diferente hoje, mesmo que seja pequeno. E lembre-se, o tempo não o espera, a vida não o espera. Você é o único que ainda está em pausa. Mas hoje mesmo, pode ser o dia em que tudo muda. O mundo não precisa de uma versão mais eficiente de você. Precisa de uma versão mais viva, mais sua, mais livre, mais você. Até o próximo vídeo. Ou talvez não. Talvez nos cruzeemos na vida real, em algum momento em que ninguém esteja fingindo, em que simplesmente vivamos. Até lá, não se perca buscando um futuro perfeito, porque às vezes a vida real está justamente no que você está evitando olhar. Desligue o modo espera. Nos vemos no agora.